Salve, salve, pessoal! Eu sou a Simone Viotto. Eu sou a Yasmin Fernandes. E esse é o nosso... Alô, RH! O seu podcast que vai falar sobre Carreira. cultura organizacional, empresa, tudo que possa te ajudar aí, cursos que possa pra te quem ajudar tá na sua querendo carreira. conquistar aquele novo job. Pra quem quer ficar melhor no job. Isso, da sua vida profissional. Exatamente. Primeiramente, vamos falar aqui que esse podcast é oferecido pelo Grupo Safira, né? Então, tudo aqui é a respeito do Grupo Safira, Safira Cast, então, enfim. E a gente vai conversar hoje aqui, falar um pouco sobre a história do Grupo Safira, e a gente vai conversar um pouco com Mikio Kawai. 23. Júnior. Mikio. Exigência da mãe. Não é Mikio, não é Mikio, não é Belchior. É Mikio Kawai Mikio Júnior. Kawai Júnior. São mais de 23 anos de experiência no setor elétrico. Bacharelado em Economia pela USP. Acho chique. Doutor pela Unicamp e pós-doc pela FEA. Resumindo. Fora isso, já participou dos conselhos da Cogem, Abracel. Enfim, é muita experiência na mesa, né, Yas? Muita experiência. E não tem como falar da história da Safira sem falar sobre a história do nosso founder e CEO, Mikio Kawai Jr. Seja bem-vindo, Mikio. Seja bem-vindo, Mikio. Obrigado pelo convite, agradeço aí a receptividade. Boa. Então, a gente já deu uma boa resumida de que é o Mikio, mas fala um pouquinho da gente, né? Quem é o Mikio? Conta um pouquinho da tua história até aqui. Depois vamos entrar um pouquinho na Safira, que é uma empresa, né, que tá aí uma grande história. A gente tem muito caminho, né? Eu já estou nessa história faz um tempinho. 14 anos de 14 história. anos de história. Mas essa história começou antes, né? Não, começou bem antes. Eu falava ontem, conversava ontem com o pessoal na hora do almoço e falava um pouco sobre rebeldia, né? E a história minha passa bastante por isso. E eu sou um exemplo, uma coisa, um cigano, né? Porque eu nasci no Rio, né? Nasci em Niterói, eu fui criado, com 3 anos eu fui para Minas Gerais, para o sul de Minas, fui criado lá e com 16 anos eu saí de casa para morar fora, para estudar, fazer o 3º ano do ensino médio em São José dos Campos. Então esse cigano o tempo inteiro, e eu digo um pouco de rebeldia porque de um lado da minha família é uma família de japonês, né, que meu avô e minha avó vieram do Japão no começo do século XX. E do outro lado é uma família de mineiro e carioca, né? Que a minha mãe é carioca, mas os pais dela eram mineiros. Eita, então mistura. É uma bastante mistura e eu acabei me radicando, né, em terras paulistas e depois na cidade de São Paulo. Aí que acabou forjando bastante a minha personalidade. Sou pai do Ian e do Nicolas, amo os dois. Estou super feliz até porque hoje o Ian passou na psicologia da Unesp, no vestibular. Oh, parabéns, Ian! E aí eu tô super feliz também, feliz por isso. E porque também eu tenho muito por ter uma memória boa, eu sempre vou rememorizando, né, relembrando as coisas que eu já passei na minha vida. E inclusive olhando para essa época também de decisão, lá atrás, de vestibular, de carreira, que a gente vai conversar um pouco sobre questão sim. de carreira, que não são... Eu achava muito, eu com meus 16 anos, achava que a vida estava um pouco dada já, que eu já tinha mas mal sabia eu que ela só estava... A vida não é um morango. Doce ilusão, né? Não, a vida é uma luta diária. Isso. E aí você falou um pouco de rebeldia e tal. Eu tenho uma história sua que é muito legal, que na verdade você entrou para fazer engenharia, né? Isso. E aí você mudou de curso ali no meio do caminho e foi para economia. Isso, né? Mas foi super engraçado, porque foi o que eu estava falando, né? Eu lembro quando eu fui estudar em São José, inclusive com o Denilson, da Safira. A gente foi estudar e o nosso plano era fazer era engenharia de computação na Unicamp. E quando eu fui responder aquelas pesquisas que a Unicamp faz, aí eu lembro que tinha uma parte lá, estava escrito assim: quanto à decisão sobre o seu curso, você está absolutamente decidido, muito decidido, um pouco indeciso, muito indeciso. Eu coloquei assim, absolutamente decidido. E isso foi muito engraçado, porque para mim a vida tinha sido linear até então, né?
E quando eu entro na Unicamp, eu viro parece uma turbulência na minha vida, porque assim, primeiro que eu entro, eu acho que tudo aquilo lá é o paraíso, né? Lá, assim, eu tinha estudado tanto, na hora que eu entro, eu falo, cara, isso aqui é o paraíso. Porque eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, da forma como eu quero. Né? E era super engraçado, porque assim, eu lembro que eu fui estudar, eu chegava, Campinas é bem mais quente que a cidade de São Paulo, que é a grande São Paulo, né? Uns 5 graus, 4 graus. E a Unicamp tinha, o campus é bastante grande, e ela tinha a Faculdade de Educação Física, a FEF, que ela tinha uma piscina que ela ficava aberta. E aí você fazia exame médico e você poderia acessar a piscina com um clube. E como ela era quente, na época do verão... Clube todo dia, eu tava né? clube todo dia. E fazia um punhado de amigo no clube. E o bandejão fechava às 2 horas da tarde. Eu ia pro bandejão tipo 10 para as 2. Gente. E aí eu ficava nisso, de sunga, né? E eu fui assistir aula, eu lembro que eu assisti aula de... Lá tem o ciclo básico, que é o pessoal da engenharia, das ciências exatas vai. Eu fui assistir sem camisa, de bermuda, colocando minha sunga pra secar naquele sol. Meu Deus. Nossa. Assim, O Mikio achando que a vida era um episódio de Malhação, tá ligado? Mas era. Mas pra mim era tão engraçado, era uma coisa tão grande pra mim, que tinha festa. E aquela época, eu acho que talvez fosse os últimos tempos românticos, né? Porque a Unicamp não tinha cancela, ela não tinha muros. Caramba. Era tudo aberto e tinha muito pouca gente lá dentro que tinha carro. Eu, por exemplo, não tinha carro. E eu andava muito de ônibus. E o circular que saía da Unicamp saía às 11h30 da noite. Então, todas as festas, elas começavam às 5 horas da tarde e acabavam 11h15. Porque todo mundo tinha que pegar ônibus para sair da Unicamp, porque não circulava ônibus lá além das 11h15. E assim, e era um ambiente de super respeito e quase não tinha briga. Você não tinha violência dentro do campus. Então, assim, eu hoje em dia, olhando para trás, eu falo, cara, são os últimos tempos românticos, né? Assim, que era um respeito muito grande. Assim, a cidade de Campinas já era grande, mas aquilo ali era uma ilha de paz e de interação entre os jovens, né, os estudantes que estavam ali. E eu falei, cara, que isso aqui é o paraíso. Mas assim, eu comecei a fazer engenharia e tal, e eu falava, cara, isso aqui... Se os professores estão falando assim, fala, cara, eu estudei pra caramba, eu sei muita coisa, porque é aquela coisa, né? Você chega lá com seus 17, 18 anos, você tá achando que você é o dono do mundo ali, né? E tá na malhação, e aí passa o tempo e tal, e aí eu fui me tocar, eu fui me tocar que eu tava faltando muita aula, e eu morava muito longe do campus também, morava no Castelo, lá em Campinas, é bastante longe do campus. Então eu comecei a sofrer muito, porque até em São José, quando eu mudei de cidade, eu ia a pé para a faculdade. Para o colégio de 2º grau. E acabou que eu tomei uma avalanche, né? Aí a gente acaba sendo reprovado em várias matérias, porque você fala, cara, o que tá acontecendo? Um sacode, né? Acorda, sacode filho. Da vida, tal. Aí, como diz o meme, The Life Snake. Meio que por aí. E aí eu chegou no segundo semestre, eu falei assim, Mikio, você precisa se organizar. E aí eu vou para o segundo semestre lá da Unicamp, da engenharia. Eu falo, Mikio, você tem que mudar a sua vida, se organizar. Você pode até ir nas festas, mas você tem que se organizar. E me organizei, mas assim, de qualquer forma, eu não estava gostando do curso a priori. Mas aí a pergunta que eu acabei fazendo, e mesmo com os meus 18 anos, eu já tinha esse tipo de instigação. As questões, elas não eram as questões... que eu fazia muita questão para mim, né? Eu tenho isso... Porque eu sempre fui pragmático também, né? E aí eu me perguntei, falei, Mikio, você não tá gostando do quê? Né? Porque assim, você tá indo mal, ok, é uma coisa que é um problema seu, mas você não tá gostando porque você tá indo mal? Ou você não tá gostando da universidade, ou você não tá gostando da cidade? E aí, no segundo semestre, eu já me coordenei, estudei muito mais, passei em todas as disciplinas e continuava não gostando. E eu peguei e pensei assim, poxa, eu amo a Unicamp, esse astral da Unicamp era muito bom para mim. Eu gostava de Campinas também, e eu ia para Campinas eventualmente, embora não tivesse carro, né? Porque o campus de Barão Geraldo ali, campus da cidade universitária ali é distante. E aí já chega no ano seguinte, né, debaixo de muito questionamento meu, chegou no final de março e começo de abril,
eu falei, cara, você não tá gostando do curso mesmo. Você passou em tudo, você tá indo bem nas disciplinas que você tá tocando, mas tá chato. E principalmente as pessoas que estavam ali, eu conversava com o pessoal falava assim, não, final de semana você não quer ir na festa, você não quer ir num show, você não quer... Não, o que eles queriam passar? Trancado dentro do laboratório programando. O que acaba acontecendo, eu falei, cara, vou embora, né? Vou para outro canto, isso não vai dar certo. Aí, nesse meio inteirinho, você foi para economia depois desses questionamentos. Isso. Acho que isso é Isso é fundamental. Isso é o ponto da virada, um dos pontos de virada da minha vida. Eu saio, desisto uma briga dentro de casa muito grande, porque as coisas não eram tão aceitáveis dessa forma. Minha mãe é uma pessoa espetacular. Ela vai fazer o ano que vem 80 anos, já prometi até a festa para ela. Minha mãe é uma pessoa super impacta na minha vida. Conversou comigo, eu cheguei, fui conversar com ela, ela falou assim, meu filho, a partir do momento que a gente sair desse quarto, que a gente estava conversando no quarto dela, a gente acabou. Eu tô com você e não abro. E eu fiquei em Itajubá durante um determinado tempo, aí ela falou assim, só vamos falar pro seu pai agora, deixa chegar um pouco daqui a um tempo, a gente combina, você fala com ele, mas obviamente você vai ter que enfrentar. E ele me perguntou até isso, falou assim, e agora você vai fazer o quê? Quando você amadureceu? Eu amadureci ali, porque eu virei para ele e tive a coragem de falar para ele, eu vou ter o benefício da dúvida. Na hora que eu falei isso para ele queria me matar. Ele queria me matar, falou assim, como você não sabe o que você vai fazer? E aí eu falei assim, eu quero ter mais tempo para pensar a respeito disso. Eu não quero errar outra vez, né? E aí eu acabo decidindo, eu comecei até para fazer essa escolha, falei assim, o que você gosta, o que você não gosta. Como eu tinha certeza que eu não gostava de sangue, quer dizer, carreiras da saúde eu não iria fazer. E aí eu comecei a cercar, falei assim, a engenharia não mais, porque você já fez, até o pessoal até fala, pô, você faz a mais hard das hards também, né? Porque é super, tipo, um punhado de... bastante gente que o cara gosta daquilo ali. Beleza, eu fui fazer economia, vim para São Paulo, mal sabia eu que São Paulo vinha assim, cuspindo marimbondo. Nossa. Cuspindo marimbondo para a USP, porque eu achava que eu ia voltar para Campinas, e naquela época tinha a história da redação no vestibular, e eu fiz uma dissertação. Eu fui super bem na prova, na parte que era só de resposta, de descrição, mas a redação provavelmente me pegaram por conta da dissertação. E até o Marcelo, até estava conversando isso com o Marcelo essa semana. Ele falou, cara, às vezes se você tivesse feito uma carta, você tinha estado na Unicamp. Eu falei, cara, sorte que não. Então, assim, porque talvez a gente não estivesse aqui hoje. Né? E eu tenho muito isso comigo. Sim. Então, aí eu vim para São Paulo, eu tive uma relação muito forte com a USP. Eu estive na Unicamp, mas eu sou um uspiano. Eu não achava isso para mim, aí eu comecei a ver que o acaso impacta muito a vida da gente. Então que a vida ela é solta e que a USP me impactou muito. No começo eu entrei com muita raiva de São Paulo, da USP, e depois eu saio de lá, quando eu passo pela festa assim, eu fico, sabe, saudoso, super saudoso, super romântico. E esse foi um ponto de virada da minha vida. Aí teve esse primeiro ponto, né? Essa primeira virada. E a segunda virada de chave também da sua carreira, que eu acho que aí vem em direção da história da Safira aí. É a questão quando você, como economista, normalmente quem faz economia quer ir para banco, né? Vai trabalhar em banco e tudo mais. E você teve essa oportunidade na sua carreira. Mas aí teve um momento que você falou, putz, vou trabalhar no setor elétrico. O que aconteceu? Não, na realidade, assim, eu já tinha aprendido que a vida ia criando meandros, né? Entendi. Então, o que acaba acontecendo? Eu aprendi já a deixar me levar. Obviamente, eu sou eu sempre fui um cara muito planejado, muito de estratégia, muito pensando, sempre com algum foco lá na frente. Eu sou um cara, aquela história, uma coisa que eu posso falar, eu sou um cara muito focado, isso muitas vezes, inclusive, me atrapalha, mas quando eu saio da fé, tava super na moda na época, mesa de derivativo, o pessoal tava falando muito de derivativo, banco de investimento, isso é meus anos 90, e eu falar, cara, o que tá na moda aí é o que eu vou fazer. Entendeu? É o que eu quero. É tendência, né? Que é tendência, e assim, eu queria uma independência financeira. Então eu falei, cara, quanto mais rápido você fizer um estágio, você conseguir um emprego, vai ser melhor para você, e você pode falar pro seu pai, esquece de mim,
eu vou tocar minha vida. Ironicamente, dependência, liberdade é uma coisa que é muito forte dentro da Safira e parece que te acompanhou a vida inteira e é a alma da empresa, né? Até porque hoje o que a gente vende, o que a gente faz é dar liberdade de escolha para as pessoas e é isso que você sempre lutou para você também, né? Não, mas é aquela história que eu falo da rebeldia. A rebeldia, ela tem que ser uma rebeldia que ela vai ter que ter um fim. Não é um fim no sentido de vamos acabar, terminar. Não, é um fim assim, qual é a finalidade disso? Sim. Né? E aí o pragmatismo. Entendeu? Ou você vai trabalhar, ou você vai se virar, e você aí sim você faz da forma que você achar melhor, ou enquanto que tá debaixo de mim, não dá. E não é um mudar porque eu não quero, né? Não dá porque não dá. As condições, elas são restritas. Exatamente. E a gente tem que aprender a lidar com elas. E aí eu saio, e aí já emendando, Simone, eu saio da fé, vou para um banco, depois vou para outro banco, já começo a operar na mesa. E eu tinha lá 23 anos de idade, foi super importante isso para mim, mas eu queria voltar para Campinas, né? Porque a minha namorada estava em Campinas, eu queria ficar em Campinas, porque assim, como eu não tinha carro em São Paulo, eu falei, cara, tá me atrapalhando isso aqui, eu demoro 200 horas no trânsito aqui e tal, e não tinha tanto metrô na época e tal. Eu estudei para passar na Unicamp, passei, fui fazer mestrado na Unicamp, mas eu fui fazer um mestrado sobre o período que eu passei no banco. E aí acontece, eu faço o mestrado super rápido, acelero pra caramba. Eu fui o primeiro cara a defender a dissertação, mas foi super engraçado pelo seguinte, que aí depois que eu já tinha acabado os créditos, eu tava na Unicamp, ainda tinha acabado os créditos, quer dizer, eu só tava preparando a dissertação, aparece um anúncio da CPFL para trainee da CPFL. Aí você foi. E aí eu olhei, vou me candidatar e me candidatei. Falei, cara, o salário é bom. Mas aquela história, pra quem. Né? Aquela história da pirâmide de Maslow, né? Necessidade básica. Eu tenho que satisfazer uma necessidade. Mas eu tava super constrito ali, super restrito. Aí depois eu fui fazer as entrevistas, fiz a baterada lá, etc. E entrei na CPFL como trainee. Entrei na CPFL como trainee e falei, cara, agora você vai tentar surfar aqui. E aí nessa história desse surf lá dentro, eu começo a aprender as coisas sobre o setor elétrico. Gostei muito. A CPFL, para mim, foi uma escola muito grande. Eu passei 6 anos e meio da minha vida lá. Bastante tempo. Bastante tempo. Mal eu sabia que estava começando uma grande história. Eu tinha de fazer uma opção como trainee. Eu tinha de dar match com alguma área lá dentro. E tinha o meu chefe, o gerente do projeto que me chamou para ser trainee, que todos os trainees estavam debaixo daquele projeto. Ele falou, Miki, é bom que você já comece a se enveredar. E ele foi conversar comigo, ele falou assim, olha, você é um economista, né, que fez mestrado em derivativo e trabalhando no mercado, em mesa de banco de investimento. Certo? O caminho normal para um economista aqui, um caminho trivial aqui dentro da CPFL, seria um caminho de você sentar na área financeira da CPFL. Sim. E o caminho que, se você se der bem, você vai ser uma mosca branca no mercado, é isso que está vindo aí, que é o mercado atacadista de energia. Tchan, tchan, tchan. E aí eu, como um eterno de se desafiar, né? De buscar o desafio, de ir pra cima, falou, cara... De não se acomodar, né? De me acomodar, falou, cara, eu vou querer essa coisa nova, que é esse tal do mercado atacadista de energia aí. Foi uma aposta ali que você fez na hora. Foi uma aposta que eu fiz. Eu vou enveredar por aí, vou estudar, né, para me preparar para isso. Foi exatamente em 98 quando o mercado no Brasil abriu. Caraca. Então, desde lá até então, você está no mercado de energia. Desde lá, aí de 98 a 2004, na CPFL, foi uma escola, eu tenho muitos amigos até hoje desde lá. Várias pessoas sêniores me passaram pela minha vida e me indicaram vários caminhos, e foi importante muito isso. E é engraçado porque naquela época eu estava falando de um VP, Paulo César era 23 anos mais velho que eu, ele estava na CPFL, ele entrou com 50 lá como VP. Antigamente não tinha esse negócio de mentoring, né? Não tinha e eu aprendi com ele muita coisa. Um cara que tinha acabado de deixar de ser trainee para ficar do lado de um VP, isso em empresa gigante é anormal, isso não existe. Nossa. Né?
Então, naquela época eu falei assim, e eu lembro que é um pouco daquela... Ele tinha, tipo, os 15 segundos você tinha do lado dele. Aí, se você fosse bem nesses 15 segundos, você tinha direito a mais 15 segundos. É quase um pitch com VP. E aí você ia fazendo vários mini pitches desses 15 segundos até que você ganha algumas horas com ele. Mas não é todo mundo que ganhava. Caraca. E foi muito bom, porque como não tinha esse negócio de mentoring, mas assim, eu pensava assim, eu quero estar na sede da empresa, que era Campinas, e eu quero estar perto do QG. E eu quero aprender com eles. Né? Tem muito essa coisa, né? Porque tem uma máxima do marketing, a Yasmin pode me corrigir, falar melhor que eu, mas quem não é visto não é lembrado, né? Sim. E aí também acho que tem uma questão de não é só visto, mas é ser visto e ser reconhecido e trazer coisas pertinentes pra mesa também, porque senão você acaba sendo mal visto, acaba saindo De pior forma romântica, né? É a pegada que você quer deixar no mundo, né? Exatamente. O que você faz pra... E aí, se aparecer. que momento você falou assim, eu vou empreender, eu vou ter minha empresa, eu não vou mais trabalhar aqui pra ninguém, eu vou colocar minha cara aqui e me arriscar de vez? Então, assim, eu também não vou romantizar também, não. Sabe? Não? Eu acho super importante não romantizar. Importante. Porque é o seguinte, não foi eu tive uma grande ideia e agora baixou um espírito de luz em mim e tal. Não foi isso. Isso é bullshit, sabe? Isso aí deve acontecer 1% dos casos. Caraca. O que aconteceu foi o seguinte, eu saí da CPFL, fui para a AES, fui para uma empresa de tecnologia que é de Nova York. Eu fiquei um tempo nessa empresa, indo para Nova York, ficando aqui em São Paulo também e tal. Maravilha. Aí eu fui trabalhar e eu saí dessa empresa, que era de Nova York, que eu queria trabalhar direto com energia, porque lá era tecnologia aplicada à energia, mas não era energia per se, né? Eu tinha uma capacidade muito menor de mexer nos mercados, que foi uma coisa que eu sempre gostei de mexer nos mercados. E aí eu acabei indo para uma usina, contratei algumas pessoas, né? E tive a liberdade de contratar para montar como se fosse uma diretoria de comercialização dessa usina, que era uma usina de geração renovável. A usina tinha mais mês que salário. Entendeu? Tinha mais mês que salário. Era um evento que a gente, até assim, a usina não conseguia pagar o salário do pessoal. E aí eu falei, cara, não é possível que isso aconteça. E sistematicamente... Isso se repetia. A gente não estava acostumado com isso. E, por exemplo, o plano de saúde deles lá, a pessoa já ia tremendo pro plano de saúde, porque assim, você não sabia se eles tinham pago ou não. E a gente conversou, a gente fez algumas entrevistas com alguns clientes da usina. E aí os clientes falaram assim, não, eu fecho negócio com vocês. Eu não fecho vocês. Vocês, pela equipe. Eu não fecho... Pelo trabalho, pelo serviço que eu não vocês fecho prestam. pela usina. Vocês podem estar em A, B ou C, mas eu fecho por vocês. Eu peguei assim, conversamos com 3, 4 caras, falei, bingo. Então, se a gente montar uma empresa, talvez essa empresa tenha liquidez. Então, vamos tentar partir a gente. E assim, por que não é romantizado? Cara, a gente tava passando por um perrengue. Sim. E aí, eu tive uma grande ideia. Não. Vamos fazer o que a gente faz na usina, a gente vai fazer nessa empresa. Mas ainda assim tem um trade-off aí, né? Porque vocês poderiam ter ido procurar outras oportunidades no mercado ou buscar empreender. Falar assim, já que a gente já tá no perrengue, vamos continuar correndo o risco do perrengue aqui, só que por nossa conta própria, né? É uma decisão importante também, né? Muito isso e também o momento de vida dos outros 2 sócios que depois que eram ali, que eles eram empregados assim como eu, não tinham filhos, eles não eram ramo de família, não tinham casado, vieram casar depois, até vieram casar depois. A Safira mal abriu, eles foram casar. Mas a gente falou, se é para tomar risco, eu tinha 35, que seja agora. E a gente acabou montando a Safira. Eu acho que é importante falar assim, a gente já passou 14 anos, ano passado fez 14 anos, né? Esse ano 15. Esse ano vai fazer 15 anos. Já tá adolescente. A gente tá falando de uma empresa com um faturamento bilionário, né? Um grupo extremamente consolidado. Você é referência no setor elétrico, né? Não somos a gente que está falando, não é para puxar saco, não, porque ele é o nosso chefe. Não é isso. Mas, de fato, você é referência no setor elétrico, tem premiações que mostram isso. Obrigado. E muito porque você tem essa característica de sempre estar buscando
ver o novo, ver o que está sendo feito lá fora, né? Ver o que está acontecendo no mundo para trazer para dentro do Brasil também. Então, é uma característica, assim, sua que acaba impregnando na empresa como um todo. É algo... Você tem um negócio filosófico também, né? Muito grande, tipo, de questionamento do todo, muito, assim. Muito. Eu sempre fui dado a isso aí. Eu sou um cara que... Eu brinco, né? Que talvez se não existisse dinheiro no mundo, eu teria feito graduação em economia, mestrado em psicologia e doutorado em filosofia. Obviamente eu fui montando a minha carreira em função das questões ligadas à Safira. Porque assim, não adianta eu ficar filosofando em cima de uma pedra achando que eu vou me alimentar da luz solar. Não vai acontecer, não né? Posso até gerar energia a partir da luz solar, mas no caso eu me alimentar dela é fofo, mas não rola. Você se questionar, eu acho que você falou várias coisas interessantes aqui que eu acho que podem ajudar as pessoas, principalmente quem está em começo de carreira, né? Que é se questionar, se entender, entrar nesse processo de autoconhecimento, acho que faz parte para tudo na vida, mas não esquecer do foco, do objetivo, né? Porque você tem que ter onde chegar nesse Não, intervir, isso é né? fundamental, isso é fundamental. A jornada é importante, ela vale, mas o foco é fundamental. Assim, é bullshitagem você falar, não, para qualquer lugar tá bom, não é. Você tem que ter o foco, é fundamental. E quem tem vários focos não tem foco. Você tem que ter poucos e bons. Obviamente você pode reexaminá-los a cada momento, mas assim, você tem que ter uma... O Paulo César falava muito que esse foi esse da CPFL, ele falou, é importante ter iniciativa, mas a acabativa é fundamental. E essa acabativa que eu persigo e cobro muito, né? Porque a questão da Safira, a gente falar autonomia para fazer o futuro é para fazer. É autonomia sim, mas não é para levantar a mão, não, eu sou independente e tal, mas e aí, você está fazendo o quê? Para onde você está indo? Você pode fazer várias coisas, inclusive pode errar. Ok, mas qual que é o seu próximo passo? Né? Você sabe para onde você está indo? Você sabe para onde você está indo? O que você está buscando? Isso é fundamental. Boa. E agora uma pergunta, né? Eu já estou um tempo na Safira, mas acho que a galera que está ouvindo ou está assistindo a gente... Qual, dentro de todos esses anos com a Safira, você como empreendedor, né? Você ali na cadeira como CEO, qual foi o seu maior desafio que você olha para trás e fala... Eu sei que tiveram vários, mas fala pra gente um momento que você se sentiu desafiado ali, em alguma transição. Mas no início é sempre difícil, né? No início é muito difícil, porque o pessoal até brinca comigo hoje em dia, que fala que eu sou Miquelzinho Paz e Amor, né? Mas antigamente era faca nos dentes, era tiro, porrada e bomba. Caraca. Era 2008, 2012, 2013. Era tiro, porrada e bomba. Porque assim, eu tocava a operação inteira, né? E eu não tinha contato com... Eu não tinha contato com mais ninguém. A empresa, tudo bem que a empresa era pequena. A empresa vai ter 100, 120 pessoas há 2 anos atrás. Sim. O que lá atrás eu estava falando de 20 pessoas. E assim, ali atrás, essa feira era um pelotão. Tá? Mais uma vez, absolutamente nada a ver com... Não tem gosto para exército, não tem nada. Mas eu estou falando em termos de figura de linguagem. Era um pelotão. Então, para um pelotão, você precisa de um sargento. Você não precisa de um coronel. Você não precisa de um general. Entendeu? Você precisa de um sargento. É a necessidade do momento. momento, do momento. Né? E se você colocar general para tocar pelotão, vai dar ruim. Entendeu? O general é um cara estrategista. Ele é um cara menos... Ele já foi fazedor, em tese. Tem uma cabeça aberta, mais ampla. Mas assim, ele não é um cara para tocar pelotão, para mandar o pelotão andar, vagar, entendeu? Marchar. E ali precisava de pelotão, precisava de sargento, precisava de soldados. Sim. Aí depois você começa a elevar tudo... Aí você começa, você não comanda mais um pelotão, você comanda um batalhão. E se esfolar, lutar, guerrear, faz parte da existência. E era isso que estava em pauta, porque no dia a dia, você saía para existir. Eu sempre pensava assim, beleza, estamos em 2008, eu vou existir em 2009? Passava 2009, eu vou existir em 2010? E a gente olha e fala, cara, não já deixar um legado. Aí já muda de figura. Deixar o legado, que quais os seus próximos 5, 10, né? Você já consegue se programar, né? Dentro daquela realidade, vislumbrar. Isso, né? O que no começo é assim, não sei se eu vou estar vivo amanhã, exatamente. né? Eu imagino Não que tivesse problema com a operação, porque nunca houve problema, porque a gente sempre foi muito austero nas contas, a gente sempre foi muito pé no chão. Mas
há essa indagação. Eu acho importante abrir que você citou sobre o Urano, para a galera de casa que está escutando, ouvindo a gente. O Urano, a iniciativa, né, que as Grupo Safira tem participação também sobre o nosso Hub de Inovação Aberta. Isso. O Mikio encabeça lá o projeto como CEO. Se você quiser falar um pouquinho, já entrar nesse mérito da inovação, que é muito forte dentro da Safira. Inclusive, quando eu entrei, foi uma das coisas que eu me apaixonei pela Safira. Se encantou. Eu me encantei, cara, porque realmente você trabalhar no mercado que muita gente vê como uma coisa meio chata, Distante. meio... exato, e você consegue trazer essa inovação, que até comentei no podcast de ontem, que a gente gravou do Beijinho Energia, Merchan, que a Safira ela já não vê e ela consegue levar isso para as pessoas que energia não é mais commodity. Né? Energia virou parte do negócio, energia virou algo fundamental. Mas tem estratégico, né? Virou uma questão estratégica. Uma questão estratégica pros Mas negócios. tem um lado que eu acho que muito incrível seu, que é a questão da inovação, a sua ligação com inovação. Eu acho que queria que você comentasse um pouquinho pra gente Não, também. é uma herança isso, e é um desafio que eu tenho, que até assim, a questão do meu avô, né, do pai da minha mãe, assim, é muito impactante isso para mim, porque eu lembro que eu tinha 15, 16 anos de idade e meu avô eram 60 anos de diferença, né? 76, 75, 76, eu estava em Niterói e ele foi me pegar na casa de umas amigas da minha mãe estava lá. E ele chegou para pegar minha mãe, começou a conversar com o pessoal e ele estava conversando com várias faixas etárias e não era um discurso... não era um sermão, não era uma aula, uma questão professoral, não era nada, era um bate-papo que ele estava fazendo com algumas reflexões. E reflexões super contemporâneas. Ele se renovava, Se renovava sistematicamente. E eu lembro dele trabalhar, ele sair para dar consultoria depois do aniversário dele de 80 anos. E esse é um desafio que eu tenho também. Porque assim, a questão da gente se atualizar, né, e não é tudo que é novo, é de bom tom. Né? Isso é super importante. Não é tudo que é novo, é de bom tom. Tudo na vida tem um determinado preço. Né? E preço, inclusive, da sua energia, né? Da sua vivência. Então, se você se atualizar, tem um preço também. Sim, e dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Porque dá muito trabalho. Hoje em dia, cada hora uma coisa diferente. Você tá vendo um Exatamente. negócio aqui, esse conceito já tá desatualizado, já estão vendo o próximo. É bem complicado, né? Super. Principalmente no mundo dos negócios, assim. Às vezes eu juro pra você que às vezes eu falo assim, meu Deus do céu, calma, Simone, respira. Seu cérebro vai dar um pane, Eu li uma informação assim. sobre isso ontem, hoje já é outra coisa. Assim, aí muito tem rápido. coisas que eles recapitulam, colocam uma roupagem, um nome novo, né? E aí você fala assim, cara, mas isso daqui é exatamente aquilo, com uma ou duas diferenças. Então, assim, é bem complicado. Não é algo fácil de se fazer, né? Parece fácil, mas Exatamente. não é. Eu queria que você falasse, que o nosso tempo tá quase esgotando, um pouco de perspectiva de futuro, assim, dentro da empresa. O que você espera? Eu queria que você falasse um pouco o que você espera e o que você espera quando você contrata alguém ou o que você acredita que a maioria dos gestores, CEOs de empresas esperam. Olha, uma coisa que está no nosso plano para os próximos 3, 4 anos, 5, mas com relação à empresa é fazer esse protagonismo da inovação na energia, no ecossistema de energia, a gente definitivamente ser o protagonista. Já somos, né, no Brasil, mas assim, eu quero ser da América Latina e falar assim, olha, na hora que na hora que olham para inovação em energia, quem que você fala? Safira. Em termos de carreira, para contratação, é importante que, assim, é super importante ter iniciativa, é super importante estar antenado, mas tem que ter acabativa, tem que ter resultado, tem que mostrar. Falar, olha, eu tô fazendo isso aqui. Não é que e conjugar o verbo também, falei assim, olha o que eu fiz no passado, no pretérito perfeito. Olha o que eu fiz. Né? Entrega, né? No entrega, final das né? contas. Você consegue concretizar e eu falo, olha, e aí a autonomia, porque assim é fundamental entender que a inovação, o inovador antes de tudo é um grande fazedor. Ele é um grande fazedor. Então se eu falo que assim que a Safira ela se concretizou e a cada ano que passa a gente olha que tem muita coisa feita. Há vários desafios ainda. Mas já foi muita coisa feita. E a gente não está onde a gente está de uma maneira à toa. As pessoas elas não são reconhecidas dessa maneira. E eu busco... isso é super importante. Né? E eu falo muito pro meu filho, né? Mais velho, principalmente, que ele está indo para a universidade agora. Falo, cara, você tem que
ter entrega, você tem que fazer algumas coisas. Sim. Você pode da forma que você achar melhor, mas você tem que mostrar isso. Agora, vagar é uma coisa mais complicada. Complicado. Que você está demonstrando, inclusive, determinada fragilidade. Falou, cara, eu não estou sendo competente para fazer alguma entrega. Não, legal. Eu acho que é, então, questão das entregas, né? De você se mostrar ali que... Porque às vezes as pessoas têm 1001 ideias, mas no final das contas não conseguem colocar uma de pé. Ideia por ideia é 1% de 100% do que tem que ser feito, né? Exatamente, é isso. É isso. É ter Legal. ideia e acabar, matar, né? Matar. Pode devagar, pode fazer mas assim, arrumou um caminho. Pode errar, voltar, Isso, acertar, mas né? Mas mata. vai matar, né? Exatamente. Vai matar, no caso, vai entregar. Boa. Boa. Vamos Vamos pro lá? final? Então, agora, eu acho que é o nosso Momento Cultura. A gente não deu um nome ainda pra esse quadro. Não. Não. Vai ser momento cultura, eu gosto. Momento Cultura. Deixa. Pronto, nasceu. Nasceu. Nasceu assim. Indica pra gente um livro, um podcast, um filme que você leu, que influenciou muito, e dá uma dica pra galera que tá ouvindo também, depois dessa história super inspiradora. O que você indica pra gente? Olha, em termos de livro, eu até já estava pensando, eu falei até com o Plínio isso aí. A Plínio é da produção. É Fica o mandando nosso mensagem, diretor. brigando com a gente, entra exatamente. aqui, manda parar tudo, falando que a gente não tá legal. Tem o pessoal que acha ele legal, o pessoal que acha ele chato, né? E aí, eu tenho dois livros do Nicolas Nassim Taleb, que eu li, que um deles ele que fala sobre o Black Swan, né, o cisne negro, que fala que são eventos com baixa probabilidade de ocorrência e caso haja, com super impacto nos mercados e na vida como um todo. E por que Black Swan, né? Por que cisne negro? Porque lá atrás, se não me engano, século XVII ao século XVIII, não existia cisne no mundo, a não ser cisne branco, né? Que é o que a gente está acostumado. E aí... Jura? Sim. Eu não... Minha ignorância, eu não sabia. E aí os biólogos lá de trás, numa jornada lá na Austrália, acharam um determinado lago que tinha cisne negro. E aí, como eles só tinham visto cisne branco até então, viraram assim, falaram assim, cisne negro, você é uma fraude, você não existe. Entendeu? Porque eu nunca te vi, quer dizer, é aquela história... Que eu desconheço, não existe. Não é verdade. Que eu não te estudei, então você não existe. Caraca. Então, aí virou essa história do cisne negro, né? Tem um livro que fala sobre os mercados que tem eventos de cisne negro. E também o outro livro do Nicolas Nassim Taleb também, que chama Antifrágil. Antifrágil não é que você é resiliente exclusivamente. Você se alimenta da turbulência. Você se alimenta do caos. Então, assim, se há caos... Não é, mais uma vez, não é que você gera, porque muitas vezes o caos, em geral, o caos ele não é uma variável endógena. Não é você que causa, né? Desculpa, não é você muita que quer viver no caos. Né? Não tem essa pretensão. Mas ele aparece. E o antifrágil é você tá em alguns determinados lugares e você olhar aquilo e falar, poxa, o que eu posso fazer com isso? Qual que é a saída que eu consigo dar nesses eventos? E os brasileiros nós somos muito bons nisso, porque como a gente vive sistematicamente, mais uma vez, é importante a gente encontrar saída. De você, de fato, ter uma postura diferente perante os fatos da vida. Exatamente. Então fica aí a dica. Black Swan e Antifrágil do Nicolas Nassim Taleb. Nicolas Nassim Taleb. Bom, depois a gente coloca o link na descrição enfim, desse na podcast. descrição do pod pra galera... Acho que é isso, né, Yas? Chegamos ao fim? Chegamos ao fim. Acabou, infelizmente. Pede do pessoal pra mim, Mikio. Podia ter mais tempo aqui, porque o Mikio tem muita história. Nossa, depois a gente traz... eu participo de alguns outros... Claro, vai sempre voltar. Sempre. Há várias histórias aqui, várias verticais que dá pra gente tirar essa ficha, assim. Tem história. Tem muita história. Acho tem que... história. Então, agradecer a sua presença aí, agradecer por você ter vindo participar, o seu tempo, a gente sabe que é escasso, né? E... Se despede aí para o pessoal de casa. Agradeço vocês, agradeço o convite de todo mundo aí, super satisfação e topo outros convites aí. Top. Demorou. Já me comprometo. Obrigado, um abraço. Vamos fazer um só com os diretores aqui dessa feira. Nossa, vai bombar. Se tem de história, picanha. Picanha. Piada interna. Piada interna. A gente falou que não ia fazer piada interna no podcast. Mas, meu Deus, amiga. acabou. André, obrigado por essa Obrigado. piada. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.